Olá, seguidores. Nesse eu vou falar sobre a situação atual de RBRY, o Fundo de Papel CDI da Pátria, antigo Fundo Papel CDI da RBR. No caso, ele caiu bastante aqui nas últimas semanas. Que é o Thiago PS, seu canal, fique esperto. Então, RBRY não vem vivendo aqui seus melhores dias, né? A cotação em queda desde que o começo de abril, basicamente a cotação está caindo, que está acompanhando o rendimento, né? O rendimento vinha aqui numa tendência de queda. A partir do mês de abril caiu aqui para esse R$ 1 por cota. A Pátria deu um guidance de R$ 1, acho que até o mês de junho, e mais recentemente falou que esse patamar de rendimento iria perdurar pelo menos até o final do ano. Então, o mercado meio que ajustou a cotação para que o fundo entregasse um dividend yield coerente, né? Que no caso, por volta de 1,15. E detalhe que eu não duvido que ele cobre um pouco ainda mais, tá? O que eu tenho notado é que fundos mais ou menos Middle East que tem rondado por volta dos 1,20% ao mês. No entanto, tem alguns pontos aqui que o mercado ignora. Um deles é que o fundo vem gerando mais do que esse R$ 1 por cota. Já tem vários meses que o fundo vem aumentando reservas, né? Ele chegou a zerar as reservas aqui no mês de fevereiro, que foi quando ele pagou uma taxa de performance muito esquisita pelo antigo gestor, no caso a RBR, zerou as reservas aqui nesse mês, né? E desde então ele está aqui pagando menos do que está gerando, que vários meses gerou 1,12, 1,14, 1,14 aqui em maio. Aqui em junho foi um pouco menos, 1,05. Deu uma escorregada aqui. Outro fator que o mercado não presta atenção é que RBRY possui uma exposição a desenvolvimento. Aqui é um fundo de papel, no entanto, eventualmente, algo que você deve estar preparado ao se investir em fundos mais middle risk, high yield, é que eventualmente o gestor ele tenha que executar alguma dívida e o fundo tenha que terminar alguma obra, tá? Então isso daqui é normal, você deve estar preparado para esse tipo de coisa. É, aqui no RBRY, a gente está falando do FII Casa AAA. Aqui foi uma herança de uma dívida aqui pela antiga incorporadora CID. Antiga, nem sei se a empresa quebrou, mas aqui a gestão junto com a RBR, junto com a Galápagos, tomaram controle aqui sobre os empreendimentos que estavam sendo financiados pelo CRI CID 2. Então, começaram aqui a desenvolver esse projeto no lugar da incorporadora. Essa aqui é uma exposição que é maior parte de RBRY. A gente está falando de 13% do PL do fundo, então é muito significativo. Ou seja, a gente está falando de 13% do PL que hoje não gera nada de recursos para o fundo, aqui nessa fase inicial de desenvolvimento, você tem apenas o consumo de caixa, não a geração de caixa. Então, meio que hoje serve como uma pedra no sapato de RBRY, até que a gente tenha essa conclusão das obras e aconteça o repasse, e então você comece a ter o retorno do seu investimento. E aqui o monitoramento que eu tenho feito é a evolução dessas obras. E aqui o que eu tenho notado é que as obras estão caminhando. Aqui, ó, esse valor aqui em verde que eu anotei era qual que era o percentual que estava no relatório anterior. Então saiu de 95 para 97, uma evolução. Saiu de 86 para 93, um salto aqui de 7%. Realmente esse salto aqui tão grande foi porque foi uma nova reavaliação. A reavaliação não é feita de forma mensal, que também deu um belo de um salto, 7%, né? Sei que esse teve. Eu não vou ler isso aqui, eu vou passar vergonha aqui, não vou saber qual que é a forma de ler isso aqui. Já está concluído. Ó, esse Itaverá teve um pequeno salto aqui de 2%, pelo menos não está parado. Esse Laplace aqui manteve 92%.
Talvez não teve uma medição entre esses 2 meses, mas de qualquer forma está no patamar bastante adiantado. Então, ó, aqui a gente pode notar aqui, ó, já tem um, dois, quatro, é, quatro dos 6 empreendimentos já está praticamente concluído, né? Já passou dos 90%. Esse Dona Elisa, 84%, também já está quase lá. Só ficou faltando mesmo esse tal de Itaverá, né? Que ainda está em 56%. E aqui, segundo a Pátria, tem aqui um projeto que já está entregue, né? Esse aqui 100%, 2 projetos em reta final e outros 3 projetos com conclusão programada até segundo semestre de 2026. Esse aqui não, tá? Esse Itaverá aqui não. Deve entregar aqui é, agora nesse segundo semestre de 2026, não. Aqui a Pátria deve ter falado besteira. Mas, de qualquer forma, aqui 5 dos 6 projetos a gente já deve ter a conclusão dos empreendimentos. O problema é que uma coisa é você concluir a obra, outra coisa é você conseguir vender, né? A gente está num período muito difícil de fazer venda nas incorporadoras por conta da alta taxa de juros. Aqui, ó, a gente tem esse tal de Dona Elisa aqui com 25% de vendas. Tá muito bom não, né? Esse tal de teve Teviote, sei lá como é que eu vou falar isso aqui, 50% também tá com as vendas lá muito bem. Enfim, você concluir as obras é apenas uma das etapas. Ainda você tem que receber. Mas, de qualquer forma, aqui, depois da obra concluída, já é um grande passo, né? Um passo enorme. E, inclusive, após essa fase aqui, talvez a gente tenha até algum lucro, né? Não sei aqui, talvez os aumentos de construção tenham aumentado aqui, comida a margem de lucro das operações, mas pelo menos o gestor ele declara que não espera perda de capital com esses empreendimentos. Então aqui a gente está falando de 13% do PL de RBRY, que hoje não contribui com nada da renda, e aqui no pior dos cenários, pelo jeito, esse valor retornaria e poderia ser utilizado pelo gestor para fazer novas aplicações e que poderiam contribuir com a renda. Ou seja, o que sair daqui é lucro, né? Hoje gera zero, qualquer coisa aqui vai ser melhor, né? E hoje está, como mostrei para vocês, alguns meses gerando cerca de 1,14%, 1,14 por cota, sem essa parcela do fundo. Ah, com relação a quanto que a RBRY poderia eh, ter de resultado com essa parcela. Olha, isso é difícil de dizer, que é um fundo CDI, né? Então, como vai entregar apenas em 2027, vai ter uma geração provavelmente apenas em 2027, sabe-se lá qual que a Selic vai estar lá ano que vem, né? Muito difícil você fazer esse tipo de previsão. Mas enfim, é que o investidor que for paciente, ele pode até ter um bom retorno. Ok, agora aqui falando sobre os fundamentos de RBRY. Olha, esse aqui foi um fundo que eu sempre gostei. Teve alguns fatores que eu gostava aqui nele. No caso, a RBR ela trabalhava com originação própria dos ativos, exposição à região sudeste, que costuma ter maior liquidez. No entanto, a RBR decepcionou porque ela escondeu alguns problemas, né? Problemas que eu vou comentar daqui a pouco. E que eu me recordo que até fiz um questionamento há algum tempo atrás, a RBR, de como é que era a situação de risco de obra, como é que estava o andamento das obras. E o gestor me respondeu um e-mail falando que não, estava tudo tranquilo, que eles tinham um sistema de rating proprietário, que não sei de que de rating, mas aí tivemos aqui a troca do gestor, né, da RBR pela Pátria, e a Pátria, que não é boba, expôs todos os problemas para não cair no colo dela, né? Basicamente, logo no primeiro mês que assumiu aqui o novo relatório, já expôs aqui os problemas para não ficar com um filme ainda mais queimado nessa gestora. Então, realmente, a RBR decepcionou bastante nesse sentido, tá? Ok, agora aqui
vou tratar sobre os BO, sobre os problemas na carteira de RBRY. É, então, aqui a Pátria, ela colocou um monte de coisa nessa watchlist, tá? A Pátria colocou qualquer coisa aqui que pudesse dar algum tipo de dor de cabeça, eles colocaram aqui. Esse aqui é esse tal de CRI Verticale. Colocaram aqui, mas eu não identifiquei do que estavam aqui, qual que é o problema. Ah, é que CRI RKM, a incorporadora, ela não está passando por um bom momento. No entanto, as garantias elas estão funcionando. Lembrando que um CRI bem estruturado, mesmo que a incorporadora ela não esteja boa, o próprio projeto deveria assumir a obrigação de ah, o, pagar o crédito, né? Mas aqui que o momento não está muito bom aqui para se fazer venda e acaba que ao passo que vai fazendo essas vendas, o CRI ele vai sendo quitado, algo que pode demorar como com a Selic no patamar que se encontra. Aqui a Tarjab, depois eu vou comentar, tem essa tal de lençol aqui da Semada, mas é 0,4% do PL, nem, nem compensa comentar, além de que a situação nem é tão grave assim. Agora, o que a gente tem de grave aqui mesmo é, é a situação dos CRIs da Tarjab, tá? Aqui é uma incorporadora que está passando por um momento mais de restritivo de liquidez e as obras elas estão em fases iniciais. Inclusive, um ponto que eu notei aqui nos primeiros relatórios, a Pátria mencionava o estágio das obras, né? Depois ele parou de trazer essa atualização. Vamos ver aqui um relatório para mostrar essa comparação para vocês. Só um instante, página 18. Aqui, ó. CR Tarjab Altino. 40% vendido e 18% de avanço de obras. Aqui CR Tarjab Altino retiraram essa informação. Aqui não sei se é porque as obras estão estagnadas ou porque a Pátria não quis dar esse acompanhamento. Enfim, de praxe aqui, né? O gestor não deixar exposto o que não é conveniente para ele. Mas aqui, relacionado a esse devedor que não está tão bem assim, lembro vocês que a Kinea comprou recentemente um CRI dessa incorporadora, o que pode ser um sinal positivo, né? A Kinea analisou aqui a situação do Tajab e acredita que pelo menos aqui os projetos que estão financiando lá da Tajab seja viável. Então isso aqui diminui um pouco a minha percepção de risco aqui, tá? Ah, ok. Agora aqui, deixa eu ter mais algum ponto a comentar sobre RBRY. Com relação ao restante da carteira. O restante da carteira, até onde a gente sabe, não teria nenhum outro problema, né? Seriam esses que eu expus aqui para vocês. Mas então, para concluir, realmente RBRY ele decepcionou, tá? Tá sofrendo agora com rendimento por conta desses problemas, mas o mercado já parece ter precificado bem os problemas do fundo. Pode até mesmo seguir até exagerando um pouco mais. Lembrando que muitos desses pontos que eu comentei com vocês aqui, principalmente sobre a parte de desenvolvimento da carteira, você pode ter certeza que o mercado, a maioria dos investidores pessoa física, não tem essa compreensão que eu repassei aqui para vocês. Ok? Então acho que é isso que eu tinha para compartilhar. Peça aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.